Boa tarde, queridos. Estão todos bem? Espero que sim. Hoje nós vamos começar pela matemática, pela correção da aula de ontem. Subtração com dezena. Nós vamos sempre começar pela unidade, tá bom? Subtração é continhas de menos, você vai ter que retirar. 4 menos 3, 1. 2 menos 1, 1. 6 menos 4, 2. 4 menos 3, 1. 5 menos 2, 3. 7 menos 3, 4. 2 menos 0 é 2. 5 menos 4 é 1. Lembrando que 0 não é nada, tá bom? 7 menos 1, 6. 8 menos 6, 2. 4 menos 4, 0. 9 menos 2, 7. Espero que todos tenham feito tudo certinho no seu caderno. Nessa folhinha que está lá no e-class, você vai ter que observar o gráfico que está ali dos brinquedos de Arthur e você vai ter que responder algumas perguntinhas que estão ali, tá bom? Você vai responder a primeira perguntinha que diz assim: quantas bolas Arthur tem? Aqui ao lado está escrito lá embaixo, ó, bolas. Vamos ver quantas bolas o Arthur tem? 1, 2, 3, 4. Olha lá, vai até o número 4. Depois, B. Quantos carrinhos tem Arthur? Olha ali, carrinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, vai até o número 6. Coloca lá o número 6. Quantos jogos tem o Arthur? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, foi até o número 9. Tá bom? D. Quantos jogos Arthur tem a mais que bolas? Então, Arthur, ele tem 4 bolas. E jogos, ele tem 9. Quantas bolinhas tem a mais, então? Que é 4. Você vai ver quantas tem a mais aqui, tá bom? Nesse espacinho ali. Você vai fazer uma continha. Ou pode ser 9 menos 4 ou 4 mais 5, tá bom? Depois, aqui, enumere, marque a resposta certa para agrupar uma dezena de brinquedos. O que é uma dezena? 10. Então, você vai ter que somar os jogos e as bolas. Jogos, 9. Mais quantas bolas tem aqui? 4. 9 mais 4 dá 10. Se for 10, você marca. Carrinhos e bolas. Carrinhos e bolas. Carrinhos tem 6. Bolas tem 4. 6 mais 4 é 10. Se for, você marca ali. Tem que ser uma dezena. Depois, carrinhos e jogos. Carrinhos, 6. Jogos, 9. 9 mais 6 dá uma dezena. Se não for, não marca. Queridos, lembrando que quem não tiver impressora em casa, não se preocupe. Você pode fazer as atividades das folhinhas no seu caderno de aula. É só copiar as atividades para o seu caderno, tá bom? E depois, quando nós voltarmos, a prof dá uma olhadinha, tá? Agora, nós iremos estudar português.
Observe a imagem e escreva um conto no seu caderno de textos, tá bom? No seu caderno de texto. Lá pode ser o de aula, tá bom? Tem alguns cadernos que ficaram na escola. Pode ser no seu caderno de aula aí, que você tem em casa. Você vai fazer um conto. Lembre-se do título e dos personagens da história. Aqui no caso são 3 personagens. Você vai ter que criar o nome para eles, tá bom? Um conto, relembrando, é uma história curta com poucos personagens, com tempo e espaço limitado, certo? Lembre-se de colocar letra maiúscula no início de frase, parágrafo e a pontuação, tá bom? No seu caderninho de aula, com a letra bem bonita. Agora, nós iremos estudar ciências, tá bom? O que é para vocês fazerem? Eu vou ler com vocês a página 123 e 124, com vocês agora. Mas depois eu quero que vocês leiam, releiam, tá bom? E sublinhem o que vocês considerarem mais importante sobre os passos do método científico, tá bom? Então agora nós iremos ler juntos e depois vocês vão reler, tá bom? Vamos lá. Organize as sílabas a seguir e escreva o que a fotografia está mostrando. Olha lá, o que a fotografia está mostrando? Um enfermeiro, né? Ou um médico, não sei, está vacinando uma criança. E ao lado está escrito ali uma palavrinha que vocês vão ter que decifrá-la, tá bom? Aí aqui abaixo está escrito assim: as vacinas, os medicamentos e as cirurgias também foram desenvolvidas pela ciência. Sem ela, as pessoas sofreriam muito mais com os problemas de saúde. Gente, cada criança deve ter ou tem uma carteirinha de vacinação. Lá é colocado as vacinas que você toma. Lá tem um gráfico da altura, da sua idade. Lá também é feito o peso, tem um gráfico do peso e da idade. Cada criança deve ter a sua carteirinha de vacinação. É muito importante isso, tá bom? Agora, nós vamos estudar sobre o método científico. O que é método científico? Nós vamos ler juntos. Acompanhem lá comigo. Quando estamos viajando ou precisamos procurar um endereço desconhecido, podemos consultar um mapa para encontrar o caminho correto. Desse modo, conseguimos chegar ao nosso destino. A ciência descobriu muitas coisas maravilhosas, mas essas descobertas não aconteceram por acaso. Muitos homens estudaram, trabalharam e pesquisaram para que isso pudesse acontecer. Os cientistas têm um mapa especial que os ajuda a seguir o caminho e a encontrar respostas para suas perguntas. O método científico. Para utilizá-lo, você precisa seguir esses passos que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu vou dizer o que é o método científico. O método científico é uma técnica para buscar as respostas para uma pergunta, tá bom? Agora vamos lá para a página 124. Quais são os métodos científicos? Primeira coisa,
observação. Você tem que observar. Um cientista deve olhar com atenção e paciência aquilo que ele quer estudar. O segundo passo é a ideia, é a hipótese. Depois de observar cuidadosamente o objeto de estudo, o cientista tenta explicar como aquilo funciona. Para tanto, ele sugere uma hipótese, isto é, uma ideia que ainda precisa ser testada. Terceiro passo do método científico é a experiência. O cientista realiza muitos testes para verificar se a sua ideia está correta. Essa fase é muito importante, pois mostra se ele está ou não no caminho certo. Às vezes, os resultados fazem com que o cientista modifique a experiência ou a hipótese. Quarto passo, publicação dos resultados. Aí vem a conclusão, tá bom? Quando as experiências confirmam que a ideia está correta, o cientista apresenta a sua descoberta às outras pessoas. Ele faz palestras e mostra o que escreveu, o que pesquisou, os materiais que utilizou, como conduziu os experimentos e quais foram os resultados obtidos pela publicação. Desse modo, outros cientistas em qualquer lugar do mundo podem ler sobre o que foi descoberto e aprender mais sobre o assunto estudado. Agora, o que é para fazer em ciências? Você vai reler as páginas 123 e 124 e vai sublinhar o que você considerar mais importante sobre os passos do método científico, tá bom? Agora nós iremos estudar geografia. Estão prontos? Vamos lá. Lá na página 92 e 93, o que a prof quer que vocês façam? Vocês vão organizar os espaços onde você mora e você vai fazer depois a leitura das páginas 92 e 93. E você vai circular qual daqueles modelos ali de moradia, que nós iremos estudar agora, se parece com a sua casa. Mas antes, nós iremos estudar, tá bom? Vamos começar? Vamos lá, então. Página 92. O título é A Organização dos Espaços de Morar. Nós vamos estudar as moradias hoje. Vamos começar a ler juntos? E depois você vai reler sozinho, tá bom? As casas fazem parte da paisagem de todos os lugares do mundo, pois é nelas que as famílias vivem. Os espaços em que as pessoas moram são chamados de residências ou moradias. Podem ser casas ou apartamentos, grandes ou pequenos, com ou sem pinturas. Todos eles estão localizados em um pedaço de terra, denominado terreno ou lote. Terrenos e moradias na cidade. Nas cidades, as pessoas moram bem próximas uma das outras. Olha lá aquela imagem lá. Em alguns terrenos, existe apenas uma casa, como a da Paola e da família dela. Eles compraram a casa e o terreno, portanto,
eles têm uma casa própria, pois ela pertence à família. Quem compra uma casa, tem uma casa própria. Olha lá a outra figura lá embaixo. Vamos ler ao lado o que se diz ali. Em terrenos maiores, algumas vezes são construídos grandes prédios com muitos apartamentos, onde vivem várias famílias. Em um deles moram o Tiago e a sua mãe. Olha lá o Tiago e a sua mãe. Agora vamos lá para a página 93. Há terrenos em que são construídas várias casas próximas, formando um condomínio. Eu moro num condomínio. O meu condomínio é chamado de Três Figueiras. Aqui nós temos casas, uma ao lado da outra. No condomínio, aqui no livro Pôr do Sol, vivem Guilherme, Eduardo e Esther, com suas famílias, vizinhos e amigos. Olha lá que legal! Num condomínio, geralmente é fechado, é mais calmo, as crianças podem brincar na rua. Agora, olhem ali, a outra figura embaixo. Ao lado está escrito assim: em todas as cidades existem terrenos à venda. A família de Larissa está pensando em comprar um terreno para construir uma casa. Olha ali a família da Larissa. Eles vão comprar um terreno. Olha a figura abaixo. Vamos ver o que é aquilo ali. Já a família da Thaís aluga uma casa que pertence a outra pessoa e paga um valor mensal. Uma vez por mês eles pagam para morar nela. Olha lá, eles moram de aluguel. Olha a figura lá embaixo. Algumas áreas não são apropriadas para a construção de residências, como em encostas de morros, à beira de rios e córregos, mas há pessoas que ocupam irregularmente. Se você não souber o que é irregularmente, eu quero que você vá lá para o Google ou pegue um dicionário em casa e escreva essa palavrinha no seu caderno de aula e escreva ao lado a palavrinha irregularmente. E escreva o significado ao lado, que quando nós voltarmos, nós iremos trabalhar ela na sala de aula, tá bom? Voltando. Mas há pessoas que ocupam irregularmente estes lugares e constroem ali suas moradias, como foi o caso das famílias de Emerson e da Juliane. Pessoas que não têm condições de moradia geralmente vão morar no morro ou perto de córregos. Eles não têm dinheiro para comprar, então eles constroem irregularmente as suas casas ali, tá bom? E lá embaixo está escrito assim: os terrenos e as casas são chamados de imóveis, pois estão fixos em determinado lugar. Agora, eu vou dizer para vocês o que a prof quer que vocês façam aqui. De novo, na página 92 e 93 de Geografia, eu quero que você faça uma organização dos espaços onde você mora. Eu quero que você marque um desses aqui, aonde que você mora. E depois eu quero que você me mostre como se parece se parece com a sua casa, que se você mora, eu quero que você mostre ali no livro, tá bom?
Queridos alunos, façam tudo com muito carinho e capricho e dedicação. Eu estou com muita saudade de você. Um grande beijo, um grande abraço.